Meu nome é Rayane e eu vim contar a minha história pra vocês. Eu nasci no interior do Nordeste, numa família bem pobre, muito pobre mesmo. Desde pequena eu fui acostumada, eu fui criada para trabalhar. Então eu saía, eu e minha mãe a gente saía, junto com minhas irmãs também, minhas primas, minhas tias. Elas trabalhavam lavando, né, arrumando roupa para fora. E minha mãe levava eu e minhas irmãs. E ela ensinou a gente a lavar, a passar, a gente fazia tudo. E desde pequenininha eu trabalhava muito. Com o tempo eu fui crescendo e comecei a pegar gosto em arrumar cabelo. E nossa, era meu sonho trabalhar só com isso, só fazendo cabelo. Eu era apaixonada, sempre fui apaixonada em arrumar cabelo. E eu comecei a fazer, eu sabia fazer uns penteados muito bonitos, muito bonitos. E as pessoas daquela época, quando viam que eu sabia arrumar cabelo, fazer penteado, sempre me chamava, me dava uns trocadinhos para eu arrumar o cabelo, fazer penteados nas filhas, né, para batizado, casamento, alguma festa importante que elas iam, que às vezes era muito difícil de ter, porque eu nasci, né, convivia com pessoas que eram bem pobres também, e era muito difícil ter algum evento assim chique, mas sempre me chamavam quando era um evento assim, me chamavam para arrumar o cabelo delas. E eu ia. E assim, gente, conforme eu ia crescendo, eu fui ficando uma menina muito namoradeira mesmo. Eu gostava de namorar. E nessa brincadeira eu acabei perdendo minha virgindade muito cedo. E as pessoas descobriram, né, sabiam que eu não era marginada, como dizia na época, essa menina não é marginada, e começavam a me tratar muito mal. Os pais das minhas amigas não queriam mais elas comigo, porque diziam que eu não era marginada, que eu já era perdida. Quem viveu nessa época sabe que era desse jeitinho, que eu já era perdida. Me chamavam de nojenta, diziam que eu era uma má companhia. E isso me fazia muito mal, gente. Eu ficava muito mal com isso, eu me sentia muito mal. Só que eu não podia fazer mais nada, né? Meus pais, nossa, viviam falando que tinham desgosto de mim e tal, mas sempre me defendiam quando viam um vizinho falando mal de mim, falando alguma coisa que me magoava, sempre me defendiam, né? E por nada, gente, assim, hoje em dia a gente vê que isso é uma besteira. Só porque eu gostava de ter meus contatinhos, né? Como falam hoje. Eu gostava de ter meus contatinhos, gostava de namorar com um carinha aqui, outro carinha ali. As pessoas me tratavam mal, diziam que eu não prestava, me chamavam disso, de aquilo. Nossa, era muito ruim mesmo, gente. Com o tempo foi passando, as coisas foram mudando aos pouquinhos, não é? Só que as pessoas continuavam a me tratar mal, eu continuava na boca do povo, as pessoas não me esqueciam, né? Eu costumo dizer que eu era muito amada mesmo. E assim, eu era uma pessoa muito alegre, muito extrovertida. Eu brincava com todo mundo, eu fazia piada, fazia graça. E isso incomodava muita gente mesmo. Que eu costumo dizer que eu tinha um brilho, sabe, muito grande. E que esse brilho incomodava as pessoas, sabe? Porque elas eram infelizes e eu era feliz. Eu sou muito feliz mesmo, não é? E isso incomodava. Então, com isso, eu fui viver a minha vida desse jeito, trabalhando. As coisas foi evoluindo, foi aparecendo coisas novas, né? Mais ferramentas para eu conseguir trabalhar com cabelo, né? Com o que eu gostava. E nisso, eu conheci uma pessoa que trabalhava fora do interior, na cidade. E ela me contava que trabalhava em casa de família e tal. E eu fazendo o cabelo dela, falei que tinha coragem de ir embora dali, que nossa, aquelas pessoas eram um saco. E eu fazendo o cabelo dela, comecei a falar sobre isso. E ela chegou pra mim e falou assim: eu vou arrumar um trabalho pra você lá. Você tem coragem mesmo? Eu falei: tenho. E tive, gente. Fui para a cidade grande trabalhar na mesma casa que essa menina trabalhava. E assim eu fui fazendo minha vida lá. Consegui fazer o meu curso de cabeleireira. Nossa, super feliz, estava muito empolgada. Ia visitar minha família no interior. E quando eu ia, as pessoas sabiam que eu estava fazendo um curso de cabeleireira, as pessoas zombavam de mim, sabe? Ficavam falando que eu era muito doida, que não ia dar em nada. Ficavam me colocando para baixo, só que eu levantava minha cabeça e entrava por aqui e saía por aqui o que as pessoas falavam.
Eu não levava a sério o que as pessoas falavam de mim, porque eu sempre colocava na minha cabeça que se eu levasse a sério, se eu levasse aquilo pro meu coração, só ia me atrapalhar e era o que eles queriam, entendeu? Então eu não deixava isso acontecer. E eu levantava minha cabeça sempre, não deixava de visitar minha família, de jeito nenhum. Levantava minha cabeça e voltava para cidade, voltava para o meu trabalhinho, para minha vida, que era lá. E assim, nisso, eu acabei arrumando um serviço de babá. E os meus patrões me levavam para todo lugar, para tudo, toda viagem que eles faziam, me levavam, é claro, para cuidar dos filhos deles, né? Porque eles não queriam estresse, eles queriam aproveitar a viagem, né? Então, me levava para cuidar dos filhos. E foi em uma dessas viagens, na praia, que eu conheci o homem que eu tô hoje. Gente, foi incrível. Assim que eu fui pra praia com esses meus patrões, né? Não tá com roupa de trabalho, gente, porque eu não podia usar biquíni, essas coisas, não. Tinha que usar roupa de trabalho, né? Não podia ir de biquíni pra praia, não. E tava assim, toda doida, toda desarrumada. Mas esse homem, quando me viu, ele ficou arriado. Ele se apaixonou por mim de uma forma, sabe, inexplicável. Só, gente, que ele é da Áustria. Ele sempre foi da Áustria, nasceu lá. E eu não entendia nada que esse homem falava. Nada, nada, nada. Ele ainda aprendeu umas coisinhas, gente, para conversar comigo, porque de início eu não queria nem saber dele. Por causa que eu não entendia ele, não conseguia entender ele. Era muito engraçado, gente, a nossa forma de se comunicar. A gente se comunicava por gesto. Eu fazia mais rir do que conversar. Porque eu não falava nada, nada do idioma dele. Mas ele fazia de tudo para aprender algumas coisinhas. Algumas coisinhas. Era engraçado que ele falava o nome, uma sandália, por exemplo. Ele falava, ele perguntava. Isso, ele apontava pro meu pé, que eu sempre gostei de usar, eu sempre gostei de usar chinelinho de dedo. Sempre gostei. E ele apontava, e eu falava sandália, chinelo, chinelo. E ele repetia, gente. Ele falava chinelo, com aquele sotaque bravo dele. Nossa, era muito engraçado. Hoje, quando a gente bola de rir, porque hoje eu sei falar o idioma, não é? Eu aprendi. E a gente bola de rir, gente, bola de rir. E assim, a gente tava se conhecendo. Depois a gente se conheceu, a gente começou a namorar. E ele sempre ia e voltava. Eu nunca fui pro país dele, nunca fui. Só que um dia ele chegou pra mim, né? Ele já falava um pouquinho de português. Ele chegou pra mim perguntando se eu queria morar com ele, se eu tinha coragem de ir pra Áustria com ele. E, gente, parece uma coisa de Deus. Eu não pensei duas vezes. Assim que ele perguntou se eu queria ir pra Áustria com ele, eu falei, sim, eu vou. Eu topei. Então, muitas pessoas me chamavam de louca quando eu fui. Você é louca, você é louca. Você vai pra Áustria, um país desconhecido, você nem conhece esse cara direito, não sei o que. Fazia meses só, gente, meses, né? E eu falei, eu vou sim. Então, eu me lembro que no avião, gente, nunca tinha andado de avião. Gente, eu baixei minha cabeça e eu fui o voo todinho com a cabeça baixa. E esse homem do meu lado, segurando na minha mão, falando pra mim, calma, calma, fica tranquila. E eu nervosa. Gente, quando cheguei na casa desse homem, o homem podre de rico. Gente, a minha história, quando eu conto, as pessoas dizem, parece novela mexicana. Mas, gente, juro por Deus, o homem podre de rico, quando eu cheguei lá, eu não tinha coisas. Eu sempre trabalhei com gente rico, mas tinha coisas que eu nunca tinha visto. E, nossa, ele falou, quando eu cheguei lá, ele falou, isso aqui tudo é seu, meu amor. Ele falava assim, até hoje, ele me trata... Eu vou falar uma coisa assim, mas não é desse jeito. É só literário. É só pra vocês entenderem a forma, o quanto ele me ama. Ele só falta lamber o chão que eu piso, meu amor. É maravilhoso, né? Hoje, é claro que eu não recomendo isso pra ninguém, porque realmente foi uma loucura. Eu fui pra um lugar desconhecido, onde eu não conhecia ninguém, só ele. E eu não conhecia muito bem ele, fazia meses apenas que estávamos namorando. Foi uma loucura. Hoje tem muitos relatos de mulheres que fazem isso e são escravizadas. O cara coloca ela em cárcere privado, sofre, às vezes vai até fazer... vai com a proposta de trabalho e quando chega lá é outra coisa, né? Se é que vocês me entendem.
Então é algo que eu não aconselho fazer. Eu, na época, assim, na doida fui, por isso que eu acho que foi muito de Deus mesmo, sabe? Fui na doida, né? Fui numa época, gente, que não tinha meios de comunicação, assim, para vocês se comunicar. O meio de comunicação que tem hoje não tinha. Era por carta. Foi na época de carta que a gente ia, tinha que escrever, eu escrevia carta para meus parentes, né? Tirava foto em máquina, gente, que tinha que revelar as fotos, para vocês terem noção. Então, era pior ainda, não é? Então, mas assim, gente, minha história eu conto porque eu acho muito bonita, sabe? Eu acho a minha história muito bonita. Hoje nós somos muito felizes, temos um filho, né? Nosso filho já tá um rapazinho. Nossa, eu tô até hoje com ele, já faz anos que estamos juntos, muito felizes, nos amamos muito. Quando eu vou pro meu interior visitar meus parentes, amigos, famílias, só falta lamber o chão que eu piso, sabe? Sou muito bajulada. E assim, eu não guardei rancor de ninguém, raiva de ninguém, sabe? Eu acho que Deus, ele foi muito bom comigo. E não vale a pena eu ficar guardando rancor no meu coração dessas pessoas. Eu falo com essas pessoas, ajudo quando eu tenho que ajudar. Principalmente as pessoas que me pisaram muito, me humilharam muito. Já ajudei muito, né? Não vou estar falando aqui o que eu fiz, o que eu não fiz, tá? Porque eu acho que não vale a pena. E é isso, sabe? Hoje, o que importa é que somos muito, mas muito felizes. E eu sou muito feliz e realizada, né? Consegui trabalho na profissão que eu sempre sonhei, que é cabeleireira, né? Desde a época que comecei a mexer com cabelo. Trabalho-se na Áustria com isso, né? Tenho clientes maravilhosas, principalmente clientes brasileiras também, algumas, né? Clientes brasileiras. E, assim, consigo ajudar meus pais, consegui tirar meus pais da pobreza, porque meus pais sempre foram muito humildes, não querem sair de lá, mas eu consegui dar uma vida muito melhor para eles. E é isso, gente. Não adianta eu ficar guardando rancor e remoendo tudo de ruim que eu já passei, porque eu tô muito feliz. Deus me retribuiu, né? Tem uma vida que eu sempre sonhei, é isso que importa. Então, amores, trouxe pra vocês mais uma história real enviada por escrita. E, nossa, eu trouxe essa história aqui pra vocês porque eu achei ela muito bonita, sim. É uma história de superação, mas como ela fala aí na história, né? Ela não recomenda o que ela fez pra ninguém, pra vocês terem cuidado, né? Porque tem muita história que dá certo, que deu certo. Mas tem muitas histórias, gente, que não dá, não, viu? Eu assisto muito Sobrevivendo na Turquia, né? Com a Dani Boggioni. Assisto também relatos da Dani Delanos. E, nossa, tem muitos relatos que não foram bem-sucedidos, tá? De mulheres que foram, né? Conhecendo bem. Teve casos de mulheres que conheciam bem o cara. Chegando lá, não era o que ela realmente imaginava, o que ela sonhou, né? Muitas mulheres sofreram muito na mão desses homens quando foram para fora do país delas, né? Então é algo que eu também não recomendo para ninguém, tá? Tenham cuidado, pezinho no chão, tá? Mas também não vamos ser extremistas, né? De achar que não dá certo, porque tem relatos de histórias que dá, né? Mas isso, gente, tomem muito cuidado, por favor, tá? E é isso, deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Eu achei muito fofa, né? Achei o relato dela muito bacana. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Se você for novo aqui de paraquedas, meu bem, se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!